O eco das gargalhadas de Valquíria Santana reverberava pelas paredes geladas do Fórum de Campinas como uma sentença de morte. Isadora Mendes, 32 anos, sentia cada risada como uma facada no peito, enquanto o juiz anunciava que ela sairia do casamento sem absolutamente nada. Suas mãos tremiam descontroladamente sobre o vestido preto comprado em liquidação, o único decente que possuía para aquele momento devastador. "Agora pode ir mendigar na rua mesmo, queridinha", gritou Valquíria, se levantando teatralmente, fazendo questão de que todos na sala ouvissem cada palavra venenosa. "Uma recepcionista de clínica de bairro, achando que podia roubar meu filho. Sem o Bernardo para te sustentar, você vai descobrir o que é passar fome de verdade." A mulher de 58 anos ajeitou o colar de pérolas falsas enquanto sorria com crueldade, saboreando cada segundo da humilhação pública. As lágrimas desceram queimando o rosto de Isadora, mas ela não conseguia parar de chorar. O advogado caro que Bernardo havia contratado tinha conseguido provar que ela não merecia nem os móveis da casa onde viveram por 3 anos. Segundo ele, ela era apenas uma parasita social que havia se aproveitado da bondade da família Santana. A casa de R$400 mil, o carro Honda Civic vermelho, as economias de R$120 mil, tudo ficaria com Bernardo. "Olha só essa cara de sofrimento. Deveria ter pensado nisso antes de tentar se passar por gente", continuou Valquíria, agora caminhando em direção à ex-nora com passos calculados de predador. "Meu filho merece uma mulher de classe, não uma vagabunda que trabalha de recepcionista ganhando salário mínimo. Você não passa de um lixo humano que eu deveria ter jogado no esgoto desde o primeiro dia." Bernardo Santana, 35 anos, permanecia imóvel como uma estátua de covarde ao lado da mãe dominadora. O homem que um dia havia jurado amor eterno, agora evitava qualquer contato visual. Suas mãos suando dentro do terno azul marinho que Valquíria havia escolhido especialmente para o dia da vitória. Durante os 3 anos de casamento, Isadora havia assistido sua personalidade se dissolver completamente sob o controle psicológico da sogra manipuladora. "Bernardo, chega dessa palhaçada. Vamos embora antes que eu vomite de nojo dessa criatura", ordenou Valquíria, batendo a bolsa importada, falsificada na mesa com força suficiente para fazer o som ecoar. "Agora sim você vai poder arranjar uma esposa de verdade, alguém que seja digna do nosso sobrenome. Esta aí pode voltar para a favela de onde nunca deveria ter saído." O juiz bateu o martelo 3 vezes e cada batida soou como um tiro no coração de Isadora. Oficialmente, ela estava divorciada, humilhada e destruída financeiramente. Valquíria fez questão de passar bem perto da ex-nora ao sair, sussurrando baixinho: "Espero que você morra de fome na sarjeta, sua nojenta. Esta é minha vingança por você ter ousado tocar no meu menino." Quando a sala finalmente esvaziou, Isadora desabou na cadeira de madeira fria, sentindo o peso de ter perdido não apenas um marido, mas toda sua dignidade. Aos 32 anos, teria que recomeçar do zero absoluto, voltando para o apartamento apertado de um quarto na periferia, sem nada além das roupas do corpo e R$400 na conta bancária. 2 meses e meio após aquela manhã infernal. No tribunal, Isadora estava lavando louça no apartamento minúsculo da Vila Formosa, quando o telefone tocou. Suas mãos ainda tremiam constantemente desde o divórcio, e a depressão a mantinha acordada até às 4 da manhã todas as noites. O número desconhecido no visor quase a fez ignorar a ligação, mas algo inexplicável a forçou a atender. "Fala. Com Isadora Mendes, filha de Adelaide Ferreira Mendes?" perguntou uma voz masculina grave e extremamente séria. "Aqui é Dr. Henrique Almeida.
advogado especialista em sucessões hereditárias de São Paulo. Senhora, preciso que a senhora venha ao meu escritório na Faria Lima com extrema urgência. Trata-se de uma herança de valor extraordinário que permaneceu sem herdeiros, identificados por mais de 30 anos. O coração de Isadora disparou como um tambor de guerra. Herança? Sua mãe Adelaide havia morrido quando ela tinha apenas 2 anos. E a tia Leonor sempre disse que ela era uma simples secretária sem bens de valor. Como poderia existir uma herança depois de tanto tempo? Dr. Henrique insistiu que era fundamental que ela comparecesse pessoalmente no dia seguinte, trazendo documentos de identidade e certidões de nascimento e óbito da mãe. Na manhã seguinte, Isadora chegou ao edifício comercial mais elegante que já havia pisado na vida. O escritório ocupava um andar inteiro do 35º pavimento, com vista panorâmica para toda São Paulo. Dr. Henrique Almeida era um senhor distinto de 62 anos, cabelos completamente grisalhos e óculos de grife dourados, que custavam mais que o salário anual dela como recepcionista. Sente-se, por favor, senhora Isadora. O que vou revelar mudará sua vida para sempre, disse o advogado, abrindo uma pasta de couro legítimo repleta de documentos amarelados pelo tempo. Sua mãe, Adelaide Ferreira Mendes, trabalhava como secretária particular do empresário Sebastião Moreira dos Santos, dono da rede de supermercados Santos em Filhos, uma das maiores fortunas do interior paulista nos anos 80. Isadora segurou firme na poltrona de couro enquanto o Dr. Henrique continuava revelando segredos enterrados há décadas. Adelaide não era uma simples funcionária. Ela havia se tornado a pessoa de maior confiança de Sebastião, administrando suas finanças pessoais e segredos empresariais mais importantes. Quando o empresário morreu repentinamente em 1990, seu testamento chocou a família inteira. Sebastião não tinha filhos nem esposa e decidiu deixar 65% de todo o seu patrimônio para Adelaide, em reconhecimento à sua lealdade absoluta durante 20 anos de trabalho, explicou o advogado, mostrando cópias autenticadas do testamento. O valor inicial era de 57 milhões de reais em 1990. Porém, sua mãe faleceu apenas 2 anos depois, antes de conseguir tomar posse oficial da herança. As palavras do Dr. Henrique ecoavam na mente de Isadora como explosões. 57 milhões de reais em 1990? Como sua tia Leonor nunca soube de nada disso. O advogado explicou que Adelaide havia mantido absoluto sigilo sobre o testamento, planejando revelar tudo quando Isadora completasse 18 anos. Mas o acidente de trânsito que vitimou Adelaide destruiu esses planos para sempre. Durante 32 anos, esse patrimônio ficou sob tutela do tribunal, sendo administrado por uma instituição financeira de confiança. Com correção monetária, juros compostos, dividendos de ações e valorização de 16 imóveis comerciais em São Paulo e interior, o valor atual da herança está avaliado em 287 milhões de reais, concluiu o doutor. Henrique, observando Isadora empalidecer completamente. A sala começou a girar violentamente ao redor de Isadora. A mulher que Valquíria Santana havia mandado mendigar na rua 2 meses atrás acabara de descobrir que era uma das herdeiras mais ricas do estado de São Paulo. Durante as 4 semanas seguintes, Isadora manteve absoluto sigilo sobre a herança, enquanto o Dr. Henrique cuidava de toda a papelada legal para a transferência oficial dos bens. Ela continuou trabalhando como recepcionista na clínica odontológica, vestindo as mesmas roupas simples e morando num apartamento apertado, mas agora com um sorriso secreto que ninguém conseguia decifrar. O primeiro passo foi contratar discretamente
um investigador particular para mapear toda a situação financeira da família Santana. Descobriu que a pequena construtora de Bernardo estava falindo há 8 meses, sobrevivendo apenas com empréstimos bancários de alto risco que totalizavam R$ 420 mil. Valquíria havia hipotecado a própria casa para manter as aparências sociais. Isadora também descobriu que Bernardo estava desesperadamente tentando encontrar uma esposa rica para salvar os negócios da família. Ele havia criado perfis em aplicativos de relacionamento mentindo sobre sua situação financeira, se apresentando como um empresário bem-sucedido em busca de uma parceira especial. As conversas interceptadas mostravam um homem patético implorando para mulheres sustentarem seu padrão de vida falso. O momento perfeito para a revelação chegou quando Isadora soube que Valquíria estava organizando um jantar de gala no clube hípico de Campinas para apresentar Bernardo à filha de um empresário local. A sogra havia espalhado para toda a alta sociedade que finalmente seu filho estava livre da sanguessuga e pronto para um casamento de verdade. O evento custaria R$ 22 mil que eles não tinham. Durante a semana do evento, Isadora finalmente assinou todos os documentos da herança. 287 milhões de reais foram oficialmente transferidos para suas contas pessoais, incluindo 16 imóveis comerciais, ações de empresas consolidadas e aplicações financeiras de alto rendimento. No dia do jantar de gala, Isadora chegou ao clube hípico dirigindo um Mercedes-Benz S500 preto 0 km que havia comprado na véspera por R$ 350 mil à vista. Vestia um vestido Armani azul marinho de R$ 15 mil e joias autênticas avaliadas em R$ 80 mil. Seus cabelos estavam impecavelmente arrumados por um dos cabeleireiros mais caros de São Paulo. A entrada triunfal de Isadora no salão principal causou um silêncio sepulcral. Todas as conversas pararam instantaneamente enquanto os convidados tentavam processar a transformação impossível da mulher que Valquíria havia descrito como uma mendiga fracassada. O som dos saltos Louboutin de R$ 2 mil ecoava pelo piso de mármore como uma marcha vitoriosa rumo à mesa principal, onde Bernardo e Valquíria estavam sentados. Valquíria ficou branca como papel ao ver a ex-nora caminhando em sua direção com um sorriso angelical no rosto. Bernardo derrubou a taça de vinho tinto de R$ 300 no terno alugado, suas mãos tremendo violentamente quando percebeu que algo extraordinário havia acontecido. A noiva em potencial, que estavam tentando impressionar, olhava boquiaberta para Isadora, claramente reconhecendo alguém que possuía uma riqueza real e não fingida. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Bernardo, cumprimentou Isadora com voz suave, mas carregada de poder. Vim pessoalmente agradecer pelos ensinamentos que vocês me deram no tribunal há 3 meses. Principalmente aquela frase inesquecível sobre mendigar na rua. Foi exatamente o que precisava ouvir para descobrir quem eu realmente sou. O silêncio no salão era ensurdecedor. Valquíria estava paralisada na cadeira, sua boca aberta em choque total, enquanto tentava processar a transformação impossível da ex-nora que havia humilhado 3 meses antes. O colar de pérolas falsas em seu pescoço parecia ainda mais barato, contrastando com as joias autênticas que Isadora usava com elegância natural. Você roubou esse dinheiro de onde, sua vagabunda? Gaguejou Valquíria, finalmente encontrando a voz, mas soando, mais como um rato acuado do que a matriarca prepotente de antes. Ninguém sai da sarjeta para isso da noite pro dia. Que esquema sujo você arrumou? Que homem rico você está enganando agora? Isadora sorriu com uma serenidade que irradiava poder verdadeiro. Ela abriu a bolsa Hermès de R$ 40 mil e retirou cuidadosamente uma pasta de documentos oficiais. Não roubei de ninguém, Valquíria. Na verdade,
Herdei de minha mãe biológica uma fortuna de 287 milhões de reais, que estava esperando por mim há mais de 30 anos. Imagina só, a mendiga que você mandou morrer de fome na sarjeta é uma das mulheres mais ricas do estado de São Paulo. A revelação atingiu Valquíria como um raio em céu aberto. Seu rosto passou por todos os tons de vermelho possível antes de esbranquiçar completamente. Os convidados começaram a sussurrar entre si, reconhecendo que estavam presenciando uma reviravolta histórica. A filha do empresário que Bernardo tentava conquistar levantou-se da mesa discretamente, claramente desinteressada em continuar qualquer conversa com a família Santana, depois da revelação explosiva que ecoava por todo o clube. 287 milhões? Repetiu Bernardo com voz rouca, finalmente compreendendo a magnitude do que havia perdido. Mas como? Sua tia sempre disse que sua mãe era secretária pobre. Ele tentou se levantar da cadeira, mas suas pernas falharam, o peso da realidade o esmagando como uma avalanche. Durante 3 anos de casamento, ele havia sido casado com uma das futuras herdeiras mais ricas do país e jogou tudo fora por obedecer à mãe dominadora. Minha mãe Adelaide era secretária particular do empresário Sebastião Moreira dos Santos, dono da rede de supermercados Santos & Filhos. Quando ele morreu, deixou 65% de toda a sua fortuna para ela em testamento. Como minha mãe faleceu 2 anos depois, eu me tornei a herdeira legal de todo esse patrimônio, explicou Isadora com voz firme, saboreando cada palavra que destruía as últimas ilusões da família Santana. A revelação causou um efeito dominó devastador no salão. Os convidados começaram a se afastar discretamente da mesa principal, claramente reconhecendo que os Santana haviam cometido o erro mais estúpido de suas vidas. A filha do empresário que Valquíria tentava usar como salvação financeira se levantou abruptamente, sussurrando para o pai que não queria mais nenhuma associação com aquela família de perdedores sociais. Valquíria tentou uma última cartada desesperada, levantando-se com as pernas bambas e apontando um dedo acusador para Isadora. Mentirosa! Isso é tudo encenação! Você está fingindo ser rica para nos humilhar! Gritou com voz estridente que ecoou por todo o clube, atraindo olhares de pena e constrangimento dos outros membros da alta sociedade campineira. Valquíria, por favor, pare de fazer escândalo, disse Isadora calmamente, retirando da bolsa uma declaração bancária oficial do Banco Safra. Se quiser, pode ligar para o Dr. Henrique Almeida, meu advogado, e confirmar cada centavo. Ou talvez prefira ver meus extratos bancários que mostram os 287 milhões depositados semana passada? Ela estendeu o documento para que todos pudessem ver os números impressionantes. O papel tremeu nas mãos de Valquíria, enquanto ela lia os valores que confirmavam seu pior pesadelo. Bernardo se aproximou por trás da mãe, seus olhos arregalados ao ver a fortuna que havia rejeitado por pura arrogância e manipulação familiar. Naquele momento, ele compreendeu que havia destruído não apenas um casamento, mas também qualquer chance de estabilidade financeira para o resto da vida. Agora vocês entendem por que vim aqui hoje, continuou Isadora, guardando calmamente os documentos. Não vim para me vingar, porque pessoas como vocês criam sua própria destruição. Vim apenas mostrar que aquela mendiga que vocês humilharam no tribunal nunca foi mendiga coisa nenhuma. Era uma mulher que precisava apenas descobrir seu verdadeiro valor. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som de Valquíria desabando na cadeira, finalmente compreendendo que havia perdido a única oportunidade real de salvar a família da falência. Bernardo permaneceu em pé, paralisado, observando. Isadora se despedir educadamente dos outros convidados, que agora a tratavam com o respeito devido à sua nova posição social.
Desejo sorte para vocês resolverem os 420 mil reais de dívidas que descobri que possuem, disse Isadora, se dirigindo à saída. Talvez seja hora de aprenderem o que realmente significa recomeçar do zero. Boa noite. Ela caminhou majestosamente rumo ao Mercedes-Benz, deixando para trás uma família completamente destruída pelas próprias escolhas tóxicas. Nas semanas seguintes ao escândalo no clube hípico, a história da humilhação dos Santana se espalhou como fogo pela alta sociedade de Campinas. O vídeo do constrangimento público, gravado discretamente por vários convidados, viralizou nas redes sociais com o título "Sogra manda nora mendigar e descobre que ela é multimilionária". Em apenas 5 dias, o vídeo alcançou 2 milhões de visualizações, transformando Valquíria e Bernardo nos vilões mais odiados do interior paulista. A construtora Santana & Filhos, que já enfrentava dificuldades financeiras há meses, perdeu todos os clientes restantes após o escândalo. Empresários que antes mantinham contratos por educação cancelaram imediatamente seus projetos, alegando incompatibilidade de valores com a empresa. Os fornecedores suspenderam as linhas de crédito, exigindo pagamento à vista de todas as dívidas acumuladas que somavam 420 mil reais. Bernardo tentou desesperadamente contatar Isadora através de ligações insistentes e mensagens de WhatsApp suplicantes. Isadora, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui um idiota, um covarde. Você sempre foi a mulher da minha vida. Podemos voltar, podemos recomeçar. Eu te amo de verdade. Escreveu em uma das 57 mensagens que ela recebeu em uma única manhã. Todas foram ignoradas sistematicamente. Valquíria, por sua vez, passou por uma depressão profunda que a deixou internada por 2 semanas no Hospital Santa Casa. Os médicos diagnosticaram uma crise nervosa severa, causada pelo trauma de perda de status social, como descreveu o psiquiatra responsável. Durante as madrugadas de insônia no hospital, ela repetia obsessivamente: 287 milhões. 287 milhões. Como eu pude ser tão burra? A situação se tornou ainda mais desesperadora quando o banco executou a hipoteca da casa da família. A residência de 350 mil reais foi leiloada por apenas 210 mil reais para quitar parte dos empréstimos em atraso. Mãe e filho se viram obrigados a se mudar para um apartamento de 2 quartos no bairro Vila Industrial. O mesmo tipo de habitação que eles costumavam desprezar como lugar de pobre. O orgulho ferido de Valquíria a impedia de aceitar qualquer tipo de trabalho, alegando que pessoas do seu nível social não deveriam se submeter a empregos comuns. Bernardo, por sua vez, conseguiu apenas um emprego como vendedor de imóveis em uma imobiliária de terceira linha, ganhando R$ 2.400 mensais, mais comissões inexistentes devido à sua reputação destruída. Durante uma tarde particularmente difícil, Valquíria encontrou Isadora por acaso no shopping Galeria Campinas. A ex-sogra estava saindo de uma loja de roupas baratas com 2 sacolas de promoção, usando sandálias havaianas e um vestido desbotado, quando viu Isadora saindo da loja Tiffany & Co. com uma sacola de joias que custava mais que o salário anual de Bernardo. "Isadora, por favor, espera!" gritou Valquíria, correndo atrás da ex-nora com lágrimas nos olhos. "Eu imploro, me perdoa. Eu fui uma idiota, uma pessoa horrível. Você pode me dar uma chance de pedir desculpas? Só uma conversa, 5 minutos." Sua voz estava quebrada, completamente diferente da mulher arrogante que humilhava outros no tribunal. Alguns meses antes, Isadora parou e se virou lentamente, observando a transformação devastadora da mulher que um dia a havia chamado de lixo humano. "Valquíria, não preciso de suas desculpas. Você me ensinou que algumas pessoas precisam perder
Tudo para descobrir o valor do que tinham. Vocês criaram sua própria justiça. E seguiu o caminho, deixando a ex-sogra chorando sozinha no meio do shopping. 2 anos após aquela tarde devastadora no shopping, Isadora havia se tornado uma das empresárias mais respeitadas do estado de São Paulo. Utilizando sua herança de forma inteligente, ela fundou um grupo de investimentos focado em tecnologia e sustentabilidade que já valia mais de 400 milhões de reais. Sua história de superação virou caso de estudo em universidades, inspirando milhares de mulheres que enfrentavam relacionamentos tóxicos e manipulação familiar. Em uma manhã ensolarada de sábado, Isadora estava inaugurando seu 5º projeto social, um centro de capacitação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica em Campinas, quando recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Henrique Almeida, seu advogado, informando que Bernardo havia tentado mover uma ação judicial reivindicando direitos conjugais sobre parte da herança, alegando que havia contribuído emocionalmente para o bem-estar dela durante o casamento. Ele está alegando que merece pelo menos 10% da herança porque foi um marido carinhoso e presente durante 3 anos. Explicou o Dr. Henrique com um tom de incredulidade. O advogado que ele conseguiu contratar está tentando usar o argumento de que vocês eram casados em comunhão parcial de bens, mesmo sabendo que a herança é anterior e externa ao casamento. Isadora riu genuinamente pela primeira vez em meses. A audácia de Bernardo era tão absurda que beirava o cômico. Ela instruiu o Dr. Henrique a não apenas refutar a ação, mas também mover uma contra-ação por danos morais, anexando todas as mensagens de WhatsApp desesperadas e as evidências de manipulação psicológica que havia sofrido durante o casamento. E após o divórcio, o julgamento da ação de Bernardo durou apenas 45 minutos. O juiz não apenas rejeitou completamente seu pedido, como também o condenou a pagar R$100 mil de indenização por danos morais a Isadora, além das custas processuais. É inadmissível que alguém tente se beneficiar financeiramente de uma herança familiar alheia, baseando-se em um casamento que ele próprio destruiu através de negligência e manipulação, declarou o magistrado em sua sentença. Após a audiência, Isadora encontrou Bernardo chorando nos degraus do fórum, o mesmo local onde Valquíria havia rido de sua desgraça 2 anos antes. Ele estava visivelmente abatido, com roupas velhas e aparência descuidada, uma sombra patética do homem que um dia pensou ser superior a ela. Isadora, eu não tenho R$100 mil para te pagar. Não tenho nada. Minha mãe está internada com depressão crônica e eu trabalho como vendedor, ganhando salário mínimo, implorou entre soluços. Bernardo, você não entende até agora? Disse Isadora com uma serenidade que contrastava com o desespero dele. Não é sobre dinheiro, nunca foi. É sobre dignidade, respeito e reconhecer o valor das pessoas. Vocês me ensinaram que algumas lições só chegam quando perdemos tudo que achávamos importante. Isadora caminhou rumo ao seu Tesla Model S branco, deixando Bernardo para trás definitivamente. Enquanto dirigia de volta para São Paulo, ela refletiu sobre como a vida havia uma forma misteriosa de equilibrar as coisas. Valquíria, que uma vez riu dela mandando mendigar na rua, agora vivia em condições humildes, trabalhando como atendente em um telemarketing. Bernardo, que a rejeitou por pressão familiar, agora enfrentava as consequências de suas escolhas fracas. Naquela noite, Isadora jantou sozinha em seu apartamento de cobertura em Moema, observando as luzes da cidade através das janelas panorâmicas. Aos 35 anos, ela havia aprendido que a maior vingança não é destruir quem nos machuca, mas construir uma vida tão extraordinária que torna irrelevante qualquer maldade do passado.
A mulher que Valquíria chamou de lixo humano agora era dona de seu próprio destino, livre das amarras de relacionamentos tóxicos e manipulações familiares. O karma, pensou Isadora sorrindo, realmente tem uma forma poética de fazer justiça, e ela não precisou mover um dedo para isso acontecer.